Nossa região. 49 minutos, de volta aqui ao CBN Campinas. A gente falava aí sobre educação financeira, a dificuldade de pagar as contas em dia. Segundo o mapa da inadimplência da Serasa, revelou que a população de Campinas, Felipe, carrega o peso de um dos indicadores econômicos mais indesejados do país. O valor médio das dívidas dos consumidores aqui chega a R$ 6.836,45. Eu tô abismado ainda com esse valor. R$ 6.836. Equivale a quase 4 salários mínimos. Isso porque Campinas tem 461 mil CPFs negativados. Nossa Senhora! E aí o comprometimento do orçamento da população é 7% maior do que o valor médio da dívida da população do estado, mas não muito diferente não, viu? Porque a população, considerando o estado de São Paulo... E representa 22% a mais também aqui em Campinas do que a média nacional. A dívida da média nacional é de 5.617. Já é 1.200, mais de 1.200 reais Mas de diferença. mesmo assim, né, você vê que 5 mil reais, a população realmente está com dificuldade de pagar. Agora, pensa a população de 1 milhão, aí 461, quase, vai. Quase metade. É. Praticamente metade. Está numa situação complicada de não conseguir, não é nem a questão de ter dívidas, é de estar endividado, né? Sem condições de pagamento. E aí a dificuldade é mesmo em organizar o orçamento, priorizar também, né? Por onde começar? Quem vai nos ajudar a responder é o Wesley Silva, que é educador financeiro da Serasa, que está aqui com a gente. Bom dia, Wesley. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Bom dia. Wesley, quem se vê, né, nessa situação de uma dívida alta, né, que às vezes não condiz com o orçamento, ele deve começar por onde a pensar nessa regularização? Bom, realmente é um caso de muitas pessoas aqui na cidade, no estado. Pra você ter ideia, aqui em Campinas, 450 mil pessoas inadimplentes nesse momento. E o primeiro passo é tentar negociar essa dívida com a pessoa que você fez essa dívida, né? Então, tem alguns passos para isso. A pessoa pode procurar exatamente a pessoa, a empresa que ela fez essa dívida, ou então pode aproveitar um verdadeiro mutirão contra dívidas liderado por Serasa, e mais de 1.450 empresas estão colocando as dívidas com ofertas de até 99% de desconto. Então, esse é um bom passo, uma boa iniciativa para a gente poder começar a aproveitar essas grandes negociações de mutirão contra a dívida e regularizar e já sair de lá com o nome limpo. Agora, o início do ano é realmente mais difícil ou são os meses em que a gente tem mais contas, pensando que tem os impostos, matrícula escolar, é o que acaba ajudando nesse montante de dívidas? Sim, é verdade. A gente tem notado que o começo do ano sempre tem essas despesas fixas extras, né, que não estão previstas aí no mês a mês do consumidor. E aí, além disso, o brasileiro tem dificuldade de organizar essas dívidas no orçamento, então acaba gastando um pouco mais do que recebe. Então, esse tipo de situação faz aumentar aí o número da inadimplência, o que a gente tem notado aí, principalmente aqui na região. Por mais que tenha aquele dinheiro extra, né, de fim de ano que a gente também sempre comenta, e os especialistas, né, aproveite aí o 13º, né, o abono do PIS, para você já regularizar, mas é aquilo, as dívidas do passado, né, sem conseguir fazer esse planejamento futuro. E é nesse sentido, Wesley, que eu também pergunto, né, como equilibrar isso, né, deixar de aumentar aquilo que vem para frente, porque muitas vezes são pagamentos necessários de contas fixas dos meses. Primeiro, nesse sentido, é importante que cada pessoa, cada cidadão comece a identificar, né? Faça uma anotação, comece a identificar para onde que está indo o seu salário, o pagamento das contas, e tem que começar a encaixar os pagamentos ali dentro.
E aí, para isso, tem que usar essas ofertas de feirão, de negociação, para poder ir regularizando e gastando somente aquilo que consegue. Identificar coisas que são supérfluas, deixar um pouco mais para frente, quando a situação estiver um pouco mais equilibrada. Então, são situações que a gente pode fazer, indicar para o consumidor, para que ele possa voltar e aí sair desse ciclo da inadimplência. Wesley, e quando a pessoa está endividada, muitas vezes tem a dúvida qual problema atacar primeiro, né? Qual dívida tentar liquidar primeiro? Qual que é a orientação? A orientação é, primeiro, aqui as empresas estão oferecendo mais desconto para poder fazer uma liquidação, uma negociação, e aí já limpar o nome. Por isso que a Serasa até ajuda o consumidor nisso, disponibilizando um aplicativo, e aí o consumidor pode entrar nesse aplicativo e já identificar ali quais são as ofertas que tem especiais para ela e já liquidar. Ou então a pessoa pode ir em qualquer agência do correio e também fazer esse tipo de negociação sem custo nenhum, tá? Até o final desse mês, sem custo nenhum, a pessoa pode procurar qualquer agência do correio. E mesmo assim, se a pessoa tem mais de uma dívida, chegando lá na hora de negociar, qual vai escolher? A indicação que a gente recomenda é escolher aquela que tem um juro mais alto, né? Mesmo que tenha alguma parcela ainda, você não conseguiu liquidar toda a dívida, comece olhando aquela que tem um juro mais alto e vai pagando essa e vai deixando as outras na sequência. E resistir às tentações também, né, Wesley? Porque como o nosso ouvinte aqui está colocando, né? Ele vai lá, às vezes até para pagar a conta no aplicativo, começa a aparecer algumas ofertas ali para ele, às vezes até de instituição financeira mesmo, né? De pegar um crédito, e aí ele não sabe se pega para quitar toda a dívida e se ele tem que avaliar os juros. E tem outras tentações aí do dia a dia dos desejos, né? Que se você deixar levar, vai para o impulso mesmo. Verdadeiro um controle, um exercício de controle que a pessoa tem que fazer. E é por isso que a gente recomenda, faça uma anotação, tenta identificar qual que é o seu comportamento, aonde que está indo as suas despesas. E é um exercício, uma prática. Toda vez, vou comprar agora, vou comprar mais para frente, vou quitar uma dívida, vou quitar outra. Então, realmente é um exercício que a gente tem que colocar em prática aí. Não é fácil, não é uma situação fácil, tanto é que a gente tem aí bastante gente inadimplente nesse momento. E você já citou aí que a Serasa faz, né, uma campanha do Limpa Nome. Como é que funciona especificamente na prática, né? É um período em que tem essa disponibilidade, é o ano todo, e como acessar? É um verdadeiro mutirão contra dívidas, e como a gente consegue negociar com as empresas, tem um período limitado para ter ofertas, as grandes ofertas que a gente conseguiu negociar com eles. As ofertas nesse momento têm algumas possibilidade de até 99% de desconto, e para isso o cidadão precisa fazer a negociação até o próximo dia 26, que é a próxima quarta-feira, que é o período do feirão. Então, até lá a gente garante esse tipo de oferta para ajudar o consumidor, essas milhões de pessoas aí no país inteiro que estão inadimplentes, ajudar a dar aquela força a mais para a pessoa resolver essa situação. Além disso, a pessoa pode também ir em qualquer agência do correio mais próxima e fazer esse tipo de negociação. É bem simples, é bem rápido. O processo todo dura em cerca de 3 minutos. Em 3 minutos a pessoa já sai, negocia e já sai com o nome limpo. Depende, então, da empresa, né, a qual ele deve estar dentro do programa. Exato, perfeito. A gente tem nesse momento 1.456 empresas que aderiram a esse movimento junto com o Serasa e Correios e estão colocando lá as dívidas com essas ofertas. Realmente o consumidor precisa entrar no aplicativo ou ir nos Correios e identificar se a dívida dele foi colocada nesse feirão. Uhum. E pelo que vocês percebem, né, até com o feirão, quais são as dívidas mais comuns? O que a gente tem percebido é que as principais dívidas são dívidas de setor financeiro. Por exemplo, pagamento de um financiamento, cartão de crédito. Muitas pessoas estão usando cartão de crédito para comprar coisas básicas, como supermercados, por exemplo. Então, essas são as principais dívidas no momento, na hora de negociar.
E aí essa parceria então seria com os bancos e com as financeiras. Exato, exatamente. Essas são as principais empresas aqui com a gente, mas a gente também tem diversos outros segmentos. Varejo, empresas de companhia elétrica, telefonia, várias operadoras de telefone móvel. São diversas empresas, mas a maioria deles são bancos, realmente, devido também ao tipo de dívida que tem aqui com a gente. Tem percebido, Wesley, um aumento de interesse nas empresas em querer oferecer esses descontos para poder resolver essas dívidas? Sim, para você ter uma ideia, no último feirão que a gente fez, foi no mês de novembro, a gente tinha 1.000 empresas. Agora a gente tem 1.456, ou seja, um aumento de 40%. É interesse das empresas colocar esse tipo de negociação para poder liquidar as dívidas e começar o ano já com mais pessoas tendo crédito no mercado. O grande objetivo da Serasa liderando esse tipo de movimento é dar mais crédito para a população, para as pessoas terem mais crédito. Então, na verdade, a gente lidera esse movimento junto com essas empresas para poder oferecer isso para o cidadão. E em resultados, né? Vocês têm também aí indicadores? Sim, para você ter uma ideia, no último feirão, a nível nacional, a gente conseguiu fazer mais de 10 milhões de negociações, mais de 10 milhões de dívidas foram negociadas aqui com a gente. Neste momento, neste feirão agora, que começou no dia 17, a gente já tem mais de 5 milhões de dívidas negociadas aqui com a gente nesse momento. Então é possível, né? É isso que é interessante, porque às vezes a pessoa nem vai atrás achando que é uma dívida que eu não vou conseguir pagar mesmo e deixa rolar, porque tem gente que acredita, depois de não sei quanto tempo, 10 anos, prescreve a dívida, e não tem isso, né, Wesley? Né? Exato. A dívida, ela continua, né? A gente não pode, essa dívida, ela não influi no teu histórico, né? Mas a dívida permanece e é por isso que a gente coloca lá essas negociações, e muita gente consegue sair de lá já com o nome limpo. E se a pessoa fizer o pagamento com o Pix, o nome fica limpo na hora. Mas a pessoa também tem a possibilidade de fazer um parcelamento em até 72 vezes, e aí também já sai com o nome limpo, mas tem que esperar o prazo do processamento do boleto, né, da primeira parcela. Mas pagando a primeira parcela, o nome também já fica limpo. Neste caso que a pessoa parcelou, é importante que a pessoa faça aquela continha que eu falei no começo da entrevista. Tenta identificar qual parcela do seu pagamento é possível você se comprometer, porque depois que faz o parcelamento, é importante a pessoa também manter o pagamento regularizado para continuar com o nome limpo. Tem que honrar esse compromisso assumido aí com um pouco mais de consciência, né? Porque é aquilo, já estava numa situação complicada e você negocia para tentar ficar mais tranquilo também. Então, fazer as contas mesmo para ver se é possível pagar dentro da proposta que foi ofertada. Wesley Silva, educador financeiro, que agradeço a participação e as orientações também para os nossos ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com seus ouvintes, para a gente poder deixar bem claro, para todo mundo aproveitar essa oportunidade e limpar o nome, já começar o ano regularizado. Fica à disposição de vocês aí, gente. Muito obrigado. Obrigado, Wesley.